a estrutura de uma hemácia. É fundamental entender a estrutura de uma hemácia porque ela vai ser o principal transportador de gases. Vamos lá? Olha que interessante. Essa é uma hemácia, conhecida também como eritrócito ou glóbulo vermelho. A hemácia, ela tem alguns diferenciais enquanto célula. O primeiro, ela não tem núcleo e nem organelas. Por quê? Qual é o propósito? Por que a natureza teve que forjar uma célula sem núcleo? Para que eu possa ter mais hemoglobina e, com isso, transportar melhor o oxigênio e o dióxido de carbono. Pronto, esse motivo já é suficiente, é um motivo muito nobre. Só que, como ela não tem núcleo, é no núcleo que eu tenho o material genético, o DNA de nossas células. E o DNA é fundamental para a síntese de proteínas. E as proteínas são fundamentais para o reparo celular de qualquer célula do seu corpo que, pelo tempo, sofre um desgaste. Como que o meu neurônio consegue viver 100 anos? É porque ele tem uma maquinária genética, um DNA, que sintetiza constantemente proteínas para um reparo celular que é natural. Afinal, o envelhecimento ele vai atacando os radicais livres, vão atacando as minhas células e destruindo pouco a pouco. Como a hemácia não tem núcleo, olha só o que vai acontecer com ela. Ela vai sofrer morte, uma lise. As hemácias, então, têm uma vida útil de aproximadamente 90 a 120 dias. Depois disso, ela vai sofrer esse rompimento, já que ela não é capaz de restaurar suas proteínas de membrana, porque não tem núcleo, não tem DNA, e ela vai ser removida da circulação pelo baço ou outros tecidos linfáticos, ao passo que já estão velhas. Ok? Essa é uma característica muito interessante da hemácia. Próxima característica, vamos lá. Olha só, ela tem a forma e o tamanho. Forma, ela é um disco bicôncavo. Olha só como ela tem esse formato convexo. Biconvexo, né? Bicôncavo. Muito bem. Isso faz com que ela tenha uma grande área de superfície. E essa área de superfície, ela é boa porque assim eu transporto mais oxigênio e CO2. E quando essa área chega próxima do alvéolo, ou mesmo do tecido, onde eu tenho as trocas, eu consigo ter um bom fluxo, uma boa difusão desses gases indo em direção do alvéolo ou da célula. Outra coisa, ela é pequena, de 6 a 8 micrômetros. Olha o tamanhinho de uma hemácia. Ela é pequenininha. Isso facilita para que ela possa passar por todos os capilares estreitos. Mas falando em capilares estreitos, olha que interessante, ela tem, na verdade, uma membrana muito flexível. Como essa membrana é flexível, quando ela passa por uma área estreita, por um raio pequeno, o que acontece? Ela consegue se achatar e não sofre lise, não morre. Olha que célula preparada para o transporte de gases. Nenhuma outra célula do seu corpo tem essa engrenagem, essa maquinária, essa estrutura. E dentro dela, o principal constituinte são as, olha só que interessante, vamos colocar aqui, nesse momento, as partes proteicas, e agora eu vou colocar a parte M, formando o que chamamos de hemoglobina. O principal constituinte de uma hemácia é a hemoglobina. Daqui a pouco eu exploro as partes de uma hemoglobina, tá bom? Vamos diminuir um pouquinho essa imagem agora. E eu vou destacar um dado curioso nesse momento, que eu já comentei, mas merece o destaque. Cada hemácia contém aproximadamente 250 milhões de hemoglobina. Então, cada hemácia contém aproximadamente 250 milhões de hemoglobina. Eu representei, para ser mais didático, apenas uma aqui, gigantesca por sinal. Se eu tenho 250 milhões de hemoglobina, eu vou te adiantar um detalhe interessante aqui. Cada hemoglobina tem 4 partes
M que estão destacadas aqui em amarelo. Essa é uma, duas, três, quatro. Tá vendo esse verdinho? É o ferro da parte M. E é um ferro aqui, outro aqui e outro aqui. Eu vou até dar um zoom para que você veja melhor. Vamos lá. Olha que interessante. Aqui eu tenho um íon ferro. É aqui que o oxigênio, por exemplo, vai se ligar. Se eu tenho, então, 4 ferros dentro de uma hemoglobina, eu transporto 4 moléculas de oxigênio por hemoglobina. Ok. Se eu tenho 250 milhões vezes 4, olha que bagatela de oxigênio que uma hemácia transporta. Então, cada hemácia transporta, em média, 1 bilhão de moléculas de oxigênio. Isso é muito interessante. Olha como o corpo humano ele é fantástico. Então, agora eu estou na hemoglobina, né? Vamos jogar ela aqui dentro? Hemácia, e agora a globina, e agora a parte M. Agora eu formei uma hemoglobina. Olha lá, completa. O que nós vamos fazer? Como meu foco agora é hemoglobina, eu vou tirar a hemácia. Hemácia, obrigado, mas eu preciso apenas da hemoglobina. E nessa hemoglobina, eu vou abrir ela. De um lado, eu vou colocar a parte M, de outra a globina. Boa! Olha só, então aqui eu tenho hemoglobina, desse lado M, desse lado globina. Ok? Muito bem. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos começar pela globina. Vamos lá. Essa é a globina. É uma proteína quaternária. É uma proteína que tem 4 subunidades, que eu destaquei em cores aqui. E eu vou começar a falar de qual subunidade. Eu deixei uma aqui sem cor, e essa com cor, eu vou até abrir as duas para que você veja melhor. É a subunidade beta 1 e a subunidade beta 2. Pronto. Eu tenho 2 subunidades beta. Assim como eu tenho, agora eu vou mudar de cor, ó, vou deixar transparente a unidade beta, e ganhou cor aqui esse vinho. Quais subunidades? Vamos abrir aqui. Subunidade alfa 2 e aqui em cima alfa 1. Então, meus queridos, a globina é formada por essas 4 subunidades proteicas. 2 betas, beta 1 e beta 2, 2 alfas, alfa 1 e alfa 2. Acabou. Isso é globina. E agora? O que nós vamos fazer? Já que eu vi o lado da globina, vamos ver o lado do grupo M, que é aquele que gera um pouco mais de confusão, mas eu prometo que você vai entender. Então vamos lá. Vamos aumentar aqui. Ó, olha o que eu fiz, vou voltar. Eu tenho 4 partes M, porque cada uma fica em uma subunidade, tá bom? Eu vou destacar apenas uma aqui, porque são idênticas. Entendendo só ela, olha o zoom, eu entendo o restante, tá? Então, o que eu tenho na parte M? A parte M ela tem 2 elementos principais. O primeiro no centro, em verde, desculpa, o periférico, em amarelo, é a porfirina. Então, tudo que você vê em amarelo, quase toda a parte M, é a porfirina. E no centro, eu tenho o íon ferro. É nesse ferro que o oxigênio adora se ligar, ok? Bom, fica fácil entender o que é o ferro. O ferro é um íon no meio, acabou. Mas a porfirina gera confusão. Então vamos acabar com essa confusão agora. O que eu vou fazer? Vou afastar aqui e eu vou dar um zoom nela, mostrando agora uma imagem de uma estrutura mais molecular, mais química, para que você possa entender o que é a porfirina. Então vamos lá. Vamos trazer aqui, ó. Eu vou colocar, eu vou até sair da frente, porque eu vou colocar aqui. Olha só, do ponto de vista molecular, a composição de uma parte M. Bem aqui no centro, o ferro. Então, Fe é o ferro. Ok, o ferro está aqui. E o que sobra? O que sobra é a porfirina, que eu destaquei em amarelo. E a porfirina ela é formada pelo quê? Lá no texto que eu coloquei para vocês. Eu vou destacar apenas um grupo aqui, que se chama grupo pirrólico. O que é um grupo pirrólico? É um grupo formado por bases nitrogenadas. Olha o tanto de nitrogênio que eu tenho. Então eu tenho aqui ó, um grupo pirrólico, destacado em amarelo. Esse aqui é o segundo grupo pirrólico.
esse aqui é o terceiro grupo pirrólico e esse aqui é o quarto. Os 4 grupos pirrólicos juntos, que são bases nitrogenadas, tem muito nitrogênio, ele recebe o nome de porfirina. Acabou. Então, o que é a parte M? De novo, a parte M tem 2 elementos. O ferro, que é um íon fundamental para a ligação do oxigênio, e o restante todo eu chamo de porfirina, que é formada por 4 núcleos pirrólicos, que são núcleos nitrogenados. Acabou. Ok? Muito bem. E é nessa parte M que acontece a ligação dos gases, tanto do O2 quanto o CO2. Opa, daqui a pouquinho eu falo melhor, mas o CO2 não se liga na parte M, tá? No O2 sim. Com o O2 vai acontecer a ligação. Rodolfo, por que no começo você tinha colocado ela amarela e agora, olha só, quando você traz o próximo slide, ela não tem cor? Porque nós vamos perceber que a porfirina da parte M é um camaleão, cada hora ela está com uma cor. E a cor dela determina a cor da minha hemácia, do meu sangue, e eu percebo se às vezes está com uma cor mais avermelhada, um vermelho mais vivo, um vermelho mais escuro, ou às vezes você fica azulado, cianótico. Quem determina essas cores é a porfirina. Olha que interessante. Primeiro, o oxigênio, ele adora se ligar ao ferro. Então ele vem, quando ele se liga no ferro, eu chamo essa hemoglobina toda do quê? De oxihemoglobina. Ox, porque tem um oxigênio ligado na hemoglobina. E olha a cor que ela ficou. Quando o O2 se liga no ferro, a porfirina fica um vermelho vivo, um vermelho bonito. No entanto que, onde eu tenho muita oxihemoglobina? No sangue arterial, que é um sangue que acabou de receber oxigênio do alvéolo. O sangue arterial está repleto de O2. Então, se eu consigo fazer uma punção numa artéria de uma pessoa e retirar o seu sangue, que é um sangue arterial, eu vou ter muita oxihemoglobina? Vai. Vai ter muito O2 ligado na parte M, no ferro? Vai. E a porfirina, um vermelho vivo. Olha só que lindo. Esse aqui é um sangue vermelho vivo. É um sangue com certeza arterial, repleto de oxihemoglobina. Agora eu vou tirar, vamos tirar essa imagem daqui, obrigado. Eu vou tirar esse O2. Vamos lá, o camaleão voltou a ficar sem cor aqui, tá? No momento, só para a gente poder entender. Quem vai se ligar agora? O CO2. Só que tem uma diferença. O CO2 não se liga no ferro. Ah, então ele se liga na porfirina? Também não. Ninguém se liga à porfirina. Para ligar na parte M, ou ligou no ferro ou não ligou em ninguém. Bom, se o CO2 não se liga tão bem no ferro, ele vai se ligar em quem? Lembra que essa parte M está grudada na globina? Vamos colocar a globina aqui? Olha só, uma das subunidades. O CO2 ele se liga onde? Na própria globina, em alguma subunidade, tá? E aí, toda essa globina, ela não se chama mais oxihemoglobina, porque quem está conectado a ela não é oxigênio, é o dióxido de carbono. Como que ela se chama então agora? Carbaminohemoglobina. A carbaminohemoglobina passa a fazer com que a porfirina fique com qual cor? Um vermelho mais escuro, bem mais escuro. Professor, qual é o sangue que eu tenho muito CO2 e muita carbaminohemoglobina? É um sangue venoso, porque depois da utilização do metabolismo celular, o CO2 foi enviado para ser eliminado e ele passa pela circulação venosa. Olha aquele sangue. Primeiro, o arterial, da punção arterial, e se fosse uma punção venosa? Olha a diferença. Isso é fantástico. Esse sangue é um sangue cheio de carbaminohemoglobina, cheio de CO2 conectado às nossas hemoglobinas. Muito interessante, né? E para finalizar, vamos tirar aqui o CO2, obrigado, o restante da globina, pode voltar para cá. E quando eu não tenho nem o O2 conectado com o ferro, nem o CO2 conectado com a globina, quando eu não tenho nem oxihemoglobina, nem carbaminohemoglobina, e aí? E aí que a hemoglobina ela fica sozinha, ela fica reduzida.
Eu chamo ela de, olha só que interessante, desoxihemoglobina ou hemoglobina reduzida. E que cor que fica a parte M? Que cor que fica o nosso camaleão porfirina quando eu não tenho nenhum gás conectado a ele? Azulado. Azulado? Sim, azulado. Ah, então peraí. Então se a minha hemácia fica azul nesse momento, porque eu tenho pouco O2, se eu pensar em alguma condição, alguma doença, que eu tenha uma menor concentração de O2 no corpo, eu vou ter mais desoxihemoglobina? Sim. Por exemplo, uma pneumonia. Menos O2 é trocado, porque o alvéolo tem uma menor área de troca, já que eu tenho secreção ali. Menos O2, mais desoxihemoglobina, o sangue ele fica azulado. E aí você chama essa coloração azulada de cianose. Então a cianose é um acúmulo de desoxihemoglobina. Olha que interessante, então, as três cores. O O2 conectado com ferro, oxihemoglobina. A porfirina, o nosso camaleão, vermelho vivo. Quando eu tenho o CO2 conectado à hemoglobina, como que fica? Eu tenho a carbaminohemoglobina, o nosso camaleão fica um vermelho escuro. Sangue arterial, vermelho vivo. Sangue venoso, um vermelho escuro. E quando eu não tenho nada se ligando a ela, ela fica no formato desoxihemoglobina ou hemoglobina reduzida e ela passa a ter uma cor azul, o que explica a cianose. É muito interessante. E perceba que essa estrutura da hemoglobina não é difícil. Quando eu junto tudo, olha só, uma hemoglobina, parte globina, as 4 subunidades, parte M, cada subunidade recebe uma parte M, essa parte M, por sua vez, eu tenho no centro o íon ferro e o que sobra a porfirina, que são esses núcleos pirrólicos. Acabou. Vou mostrar esse gráfico aqui. Ó. O que eu vejo aqui? Primeiro, aqui embaixo, ó, no eixo da abscissa, eu vejo a pressão de O2, que vai de 0, 10, 20, 30, 40, 50, 100 milímetros de mercúrio. E no eixo das ordenadas aqui, ó, eu vou ver o percentual de hemoglobina ocupada pelo O2, que eu chamo de saturação da hemoglobina, ok? A linha pontilhada é fetal e a contínua materna, tá? Hemoglobina F, hemoglobina A. A de adulto, F de fetal, ok? Olha só como a hemoglobina fetal apresenta maior afinidade pelo O2 do que a hemoglobina adulto. Então, o feto transporta mais O2 do que a mãe. Vamos pegar um valor aqui de PO2 para que eu tenha um ponto de partida, 50. Olha só, quando eu tenho 50 de pressão de O2, eu tenho uma saturação, uma ligação materna de mais ou menos 80%. Quando eu pego esse mesmo valor de PO2, 50 milímetros de mercúrio, o fetal está 85, então, com certeza, ele tem uma afinidade muito maior pelo O2. Ele consegue saturar, transportar mais O2 conectado na sua hemoglobina. Qual é o motivo? Qual é a razão? Eu preciso dessa imagem. Vamos lá? Olha que interessante. A hemoglobina que eu já estudei, formada pelas suas subunidades, pela parte M. Vamos aqui colocar no centro o elemento fundamental que é o BPG. Vamos aumentar? Vamos tirar a hemácia? Vamos aumentar. E olha só, eu estou vendo aqui duas subunidades beta, tá? Beta 1, beta 2, a hemoglobina da parte, a parte M da subunidade beta 1 e a parte M da subunidade beta 2, ok? Bem aqui no centro eu vou colocar quem? Antes de colocar no centro, o que acontece? O oxigênio, ele vai se conectar à parte M, na verdade ao ferro, olha só. Cada um se conectou ao ferro da sua respectiva parte M. Então, aqui é o ponto de ligação. Com isso, esse oxigênio vai ser transportado até chegar num tecido. Quando chega num tecido, eu não sei se você já se perguntou, mas como que esse O2 sai do ferro, já que ele tem afinidade pelo ferro, para que ele possa chegar até o tecido e produzir o ATP?
Porque existe uma maquinária, uma engrenagem que quando ele chega no local correto, ele expulsa o O2. Quem faz isso? É uma molécula central chamada BPG. A BPG, quando ela percebe, olha que legal, quando ela percebe que está na hora de expulsar o O2, ela, como se ela girasse aqui, e quando ela se ativa, ela faz cada globina, ou cada subunidade da globina aqui, fazer com que a sua parte M faça o quê? Perca o oxigênio. Então, cada vez mais BPG, menos oxigênio eu tenho, porque ela arrumou uma maneira de ficar liberando esse oxigênio. Perceberam isso? Que a BPG, ela é uma molécula que dispensa O2, que retira O2 da hemácia. O feto, ele tem um menor poder dessa BPG, vamos assim dizer. Com isso, ele dispensa menos oxigênio. Ele fica com mais oxigênio ligado onde? Na sua parte M. Isso é fundamental. Porque se faltar oxigênio na corrente sanguínea, se a PO2 materna cair, ele tem uma hemoglobina muito mais forte para manter o seu oxigênio por mais tempo. Isso é muito interessante. Olá pessoal, eu espero que vocês estejam gostando do nosso novo canal, Fisiologia na Clínica. Caso você esteja gostando então, por favor, se inscreva para não perder nada. Faça parte dessa comunidade do Fisiologia Didática. Curte aí também porque isso fortalece o nosso trabalho e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vejo vocês e até lá!